Olá, bom dia! Tudo certinho? Deixa eu ajeitar aqui que eu tava tentando... Não deu certo. Eu tava tentando fazer uma transmissão ao vivo também pelo YouTube, mas não foi possível. Depois eu coloco lá. Esse canal aqui eu abri também, já existia, na verdade, desde o ano passado, né? Eu só estou alimentando ele com esse conteúdo que eu tô colocando aqui nesse perfil, lá no YouTube. Luciane, mesma coisa, Luciane A.R. Pereira, né? E tô colocando também esses vídeos que a gente tá preparando aqui no Instagram pela manhã, da leitura do livro do Provérbio com a visão, buscando a sabedoria, buscando conhecer mais de Deus, para nos conhecermos e identificar o nosso propósito, aquilo para o qual Deus nos criou para ser. Porque quando a gente flui no nosso propósito, não existe aquele peso do trabalho, não existe aquele peso de fazer as coisas, simplesmente vai fluindo e você tem a satisfação em estar realizando aquilo que é a sua aptidão natural. Então eu sei que tem muita gente que ainda não identificou o teu propósito, o seu chamado, aquilo que realmente arde no teu coração e essa busca da sabedoria vai nos ajudar nisso. Eu tinha uma ideia do meu propósito e ficou muito claro a partir dessas chaves que nós estudamos aqui, que eu ainda quero esmiuçar uma por uma, com os exercícios, né, para que a gente consiga, para que você também consiga identificar aí qual que é o teu chamado, qual que é o teu propósito, o que você pode alinhar de tudo isso no trabalho que você está fazendo e principalmente abandonar atividades e coisas que você faz que não colaboram com isso e só te traz tristeza, aquele peso de levantar todos os dias para fazer. Então a nossa vida é curta, a gente precisa focar naquilo que nos dá alegria, naquilo que vai nos dar resultado por conta daquilo que nós somos. Sempre vem à minha mente a mesma imagem, uma árvore, né? Nós somos essa árvore, Deus nos criou para ser frondosos, né? Para a gente dar fruto e fruto em abundância. Então quando a gente olha para a natureza e vê a semelhança ali de nós como criação de Deus também, toda natureza ela tem um ciclo e ela vive a intensidade e a totalidade desse ciclo, porque ela não tem medos, né? Uma árvore ela não tem medo, ela não pensa que, será que eu vou colocar esse galho para o lado de cá? Será que eu vou avançar para esse outro lado? E se vem uma chuva, e se vem uma tempestade? Tem uma árvore, né, que o carvalho, né, quanto mais tempestade ela sofre, quanto mais intensidade de intempéries à volta dela ela sofre, mais forte ela fica, mais longe ela lança as raízes dela. E tem carvalho, já foi descoberto de carvalhos de 2.000 anos, porque as raízes deles são 3 vezes maiores do que o tamanho da própria árvore, de tão enraigado que ele fica para se manter, para se alimentar e para vencer as intempéries, né, do clima, daquilo que ele sofre. Quanto mais tempestade, quanto mais dificuldades ele passa, mais forte a árvore se torna. E a Bíblia fala isso, que nós somos como carvalhos plantados junto a ribeiros. Então, imagina uma árvore dessa, que ela já sobrevive e ela é exuberante numa situação de dificuldade. Imagine como que não vai ser se plantado junto a ribeiros. Então, nós somos ainda maiores do que isso, porque nós temos esse Espírito Santo de Deus dentro de nós, que é o nosso ribeiro, que é a nossa fonte, nosso alimento, que nos ajuda a vencer cada dificuldade e a avançar cada vez mais e dar fruto naquilo para o qual a nossa natureza foi criada para dar. Então, vamos lá, né, para a leitura de hoje. Nós vamos ler o capítulo 2 do livro de Provérbios. Vamos avançando aí até onde, né, Deus nos tocar, nos levar, contanto que a gente tenha entendimento daquilo que a gente está lendo. Isso é muito importante, né? A gente ter entendimento de cada palavra. A Bíblia fala para a gente meditar na palavra de Deus, porque essa meditação é que vai nos trazer a compreensão daquilo que a gente está lendo. Então, diz assim, Provérbios, capítulo 2. O livro de Provérbios está ali, ó. Você para bem no meio da Bíblia, você vai achar o livro de Salmos, né? Aí, para frente de Salmo, o primeiro livro já é Provérbios. Diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo
os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como o tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha que maravilhoso esse trecho. Então, é essa busca que a gente está fazendo para encontrar esse temor do Senhor, que, como nós já falamos em outros dias, não é ter medo de Deus, como a palavra sugere, mas ter uma reverência a Ele. É a gente reconhecer a grandeza dEle como Criador absoluto e nós como criatura. Saber que nós procedemos dEle, fomos criados à sua imagem e semelhança, conforme está lá em Gênesis 1:26. É reconhecer o nosso papel no meio desse universo tão imenso, mas onde nós temos um valor tão profundo por sermos criados à imagem e semelhança daquele que fez todas as coisas. É muito profundo isso. E quando a gente encontra esse conhecimento de quem Deus é, nós temos essa plena certeza da nossa identidade, de quem nós somos nele. Continuando ali no versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderá justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Olha, juntamente com o conhecimento de Deus, a gente conhece essa justiça, porque a nossa natureza, ela ou pende para um lado egoísta, ou pende para um lado de generosidade vaidosa, mas quando a gente conhece a verdadeira identidade de Deus, quem Ele é, o que Ele é, qual o poder dEle e o que nós somos nele, a gente entra nesse nível da justiça, porque só Deus é justo. O próprio Jesus, quando esteve na terra, alguém falou para ele: mestre, tu és bom. E ele falou assim: por que me chamas de bom? Bom é o Pai que está no céu. Nem Jesus, que foi a imagem mais perfeita de Deus que pisou essa terra, ele se admitiu ser chamado de bom, porque ele disse: bom é o Pai que está no céu. É nele onde está toda a fonte de bondade, de equidade, de verdade, né? E de justiça, como diz aqui a palavra. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente anda segundo esse poder que está nele, né? Porquanto a sabedoria encontrará a tua alma, lá no 10, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Quando a gente busca esse conhecimento de Deus e anda nessa justiça, quando o mal tenta se aproximar de nós, a gente já identifica de cara: ó, isso não procede de Deus, isso não vem de Deus. Fica muito mais fácil a gente apartar aquilo que não presta, aquilo que não serve, do que andar por um caminho tortuoso para lá na frente e ver: não devia ter vindo por aqui, perdendo o nosso tempo, perdendo a nossa vida. Então, quando a gente anda na justiça de Deus, guiado por Ele nos nossos passos, são mais assertivos e a gente encontra esse caminho da justiça e essa paz que vem dele, né? Que diz: será agradável a sua alma. Nós sentimos esse agradável bem-estar de Deus por andar de acordo com a palavra dele. Eu vou repetir o 13, né? Não lembro se a gente leu. Vai lá. Vou ler o 12. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Até aqui a gente tinha lido. O 13. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás a vereda dos justos.
E no 21, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão delas desarraigados. Aqui a palavra de Deus compara você andar por um caminho tortuoso como aquele que é seduzido por uma mulher adúltera, que vai levar para um caminho de morte, de destruição. Então, quando a gente pauta no conhecimento de Deus e busca a sabedoria dele, a gente não se perde em caminhos tortuosos, porque quando a gente conhece a verdade, fica mais fácil de identificar a mentira, né? E é isso que Deus está falando. Quanto mais a gente cresce no conhecimento da verdade dele, mais a gente se fortalece naquilo que ele é e mais a gente conhece da nossa identidade, porque a nossa identidade foi criada em Deus. Certo? Um ótimo domingo aí para você. Encerramos todo o capítulo 2. Amanhã a gente continua lendo ali o capítulo 3. E eu peço do coração, né, que Deus abra os nossos entendimentos cada vez mais para descobrir quem Ele é. E a partir disso descobrir quem nós somos, a nossa identidade nele. Para que a gente possa dar passos assertivos em direção ao alvo, né? Que é a nossa vida eterna com Ele e uma vida abundante nessa terra. Sim, Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Isso pertence a nós. Toda a natureza fala de abundância e Deus nos criou também para sermos abundantes, para dar muitos frutos de justiça e para a gente viver uma vida boa aqui nessa terra também, né? Não só lá no porvir, mas aqui também. Amém? Beijo grande para você, um ótimo domingo e até amanhã, se Deus quiser, novamente aqui ao vivo às 6h16.